Eu vou começar aqui para poder ficar no horário, tá? Tá bom. Então, bom dia a todos, pessoal. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente de novo no Centro de Estudos, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje são 11 de dezembro de 2020 e é um prazer imenso mesmo ter a professora Kelly Buzatti com a gente hoje, né? É uma honra e, como ela mesmo falou, é uma quase ginecologista, que vai dar uma aula para a gente sobre abordagem da incontinência fecal anal. A professora Kelly é professora adjunta do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e ela também é médica proctologista da Rede Mater Dei de Saúde. Como debatedor da professora Kelly, a gente vai ter o professor Augusto Brandão, que é professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG e também é membro da equipe de cirurgia ginecológica, oncológica e robótica da Rede Mater Dei de Saúde. É um prazer ter vocês aqui, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, Kelly? Imagina, Mário, o prazer é todo meu, né? Eu acho que a tendência é dos grupos, né, que trabalham com assoalho pélvico se unirem em grupos multidisciplinares, né? Eu tenho o prazer de participar e de aprender muito, né, com os dois grupos, né, dos quais eu participo, que é no HC, onde eu fiz residência, e depois no Mater Dei também, que eu fui adicionar a equipe como coloproctologista. Eu acho que isso acrescenta muito, não só nas reuniões multidisciplinares, mas também no acolhimento dos pacientes. A gente vê que quando o paciente vai no ginecologista, no uroginecologista, vai no coloprocto, na fisioterapeuta, e que a equipe está em sintonia, em contato, além de poder, né, melhorar nosso objetivo, que é a qualidade de vida, o bem-estar do paciente, a gente também faz o paciente se sentir mais acolhido, né? Enfim, é sempre um prazer estar com vocês, né? Me sinto aqui entre amigos e estou sempre à disposição, né? E eu vou começar a aula, mas relembrando de alguns conceitos um pouco mais básicos, mas para realmente embasar a nossa discussão, né, lá na frente sobre a abordagem da incontinência, né? Então, aí, principalmente para os residentes, inicialmente, até só um detalhe que eu gosto de ressaltar nas minhas aulas, o termo incontinência fecal, ele já foi consagrado pelo uso, mas tem uma dúvida se o certo é incontinência fecal ou anal, né? Eu, para falar a verdade, eu até prefiro incontinência anal, porque a incontinência, né, ela não é somente para fezes, ela também é para gases, para flatos, né? Então, acho que incontinência anal reflete mais a perda de função do que apenas fecal, mas usar incontinência fecal já foi também consagrado pelo uso, então vocês vão ver os dois termos, né? Então, a gente só fala em incontinência anal ou fecal quando a gente tem uma perda involuntária e recorrente de material fecal por um período maior do que um mês. Então, assim, episódios isolados, a gente não, né, às vezes o paciente tem alguma diarreia, uma situação específica, nós não vamos falar que ele está incontinente. E isso só faz sentido da gente falar naqueles indivíduos que têm pelo menos 4 anos de idade, porque antes disso a gente não espera, né, a continência. É uma condição, né, com impacto social, psíquico, profissional, né? Então, assim, imagina uma caixa de supermercado, né, um caixa de banco, né, com incontinência fecal. Então, às vezes pode até ser uma condição, né, limitante para algumas profissões, naqueles pacientes que têm urgência defecatória, né, que têm perdas, às vezes, mais importantes, né. É difícil de determinar a real incidência, né? As estatísticas vão de 6%, né? Nas mulheres até 30%, né? Isso por vários motivos, né? Que a gente tem uma subnotificação. Muitas das vezes, os indivíduos com incontinência, eles não procuram assistência por desconhecer, né? Que tem tratamento. É o famoso a gente só dá bom dia para quem a gente conhece, né?
Alguns pacientes, às vezes, confessam para a gente que já encaravam aquilo, né, os pacientes, às vezes, mais velhos, como um processo natural do envelhecimento, como se fosse uma aceitação. Alguns não vão no médico por vergonha, por constrangimento, né? Não é raro, às vezes, o casal na consulta e, às vezes, a esposa fala, não, eu não quero que meu marido entre no consultório, porque eu não quero que ele saiba disso, né? Então, essa questão, né, de passar esse limite para procurar o médico, às vezes é um empecilho grande no tratamento desses pacientes. E até quando você vai, né, também analisar a investigação do médico, né, muitas vezes o paciente só fala que tem incontinência se você perguntar. Então, principalmente nos pacientes que têm incontinência também urinária, né, disfunções, né, do assoalho pélvico, é sempre importante fazer uma busca ativa pelo paciente que tem incontinência, né. É uma causa mais frequente em mulheres, não só por causa da fragilidade, né, do assoalho pélvico e da musculatura na mulher em relação ao homem, mas também por a mulher acumular durante a vida, né, às vezes as consequências, né, algumas causas obstétricas de alguma intercorrência no parto. A causa mais comum em idoso, mas como qualquer doença, porque na medida do avançar da idade, vão se acumulando os fatores de risco, né, com a menopausa, a gente tem a perda de massa muscular, hipotrofia muscular, e assim como em outras partes do corpo, a gente também tem no assoalho pélvico e para o esfíncter. Para entender um pouco, para definir tratamento, né, a gente tem que entender um pouco sobre a fisiologia da continência anal. Então, o que a gente precisa para ser continente, né? A primeira coisa é ter um reservatório retal, né? Isso que vai permitir que o paciente acumule fezes durante o dia, né, para até chegar a hora que ele tiver o reflexo, né, e defecar e ter a sensação de satisfação, né. A gente também tem o anel esfincteriano, né, que é composto pelo músculo esfíncter anal externo e o esfíncter anal interno, que é o espessamento da camada muscular do reto, né. Então, a gente tem uma inervação autonômica, né, visceral, e do esfíncter externo já é a inervação, né, voluntária, né. Além disso, a sensibilidade, né, retal é importante, principalmente naqueles pacientes que tiveram algum motivo para denervação, radioterapia, a gente vê que às vezes ele perde a capacidade de discernir entre flatos e fezes, então às vezes ele tem perdas porque ele achava que, né, que ia eliminar flato e na verdade é fezes. Isso é uma queixa não muito rara, né? A questão do pubo retal, do ângulo anorretal, determinado pelo pubo retal, essa é a primeira barreira mecânica da continência, né? O ângulo anorretal, ele permite, né, a retenção da coluna de fezes, né? É uma retenção mecânica mesmo, né? Para isso, a gente precisa que o paciente tenha bolo fecal formado, né? Esse mecanismo pelo ângulo anorretal, ele é pouco eficiente naquele paciente que tem fezes diarreicas, né? Mas o paciente que tem a coluna de fezes formadas, ele é o primeiro mecanismo da continência. Esfíncter, né? Dentre as causas de incontinência, uma causa muito comum no consultório é a incontinência associada à diarreia, né? Eu costumo até falar com os pacientes, é muito difícil qualquer pessoa ter continência em vigência de diarreia. Então, você vai ver, às vezes o paciente tem incontinência, você trata a diarreia, você dá um formador de bolo fecal, aí ele consegue ficar continente, né? Depois a gente tem as lesões traumáticas do aparelho esfincteriano, aí as lesões vão das mais variadas, né,
etiologias. No caso das mulheres, as causas obstétricas são causas importantes. Para a gente, né, nós coloproctologistas, as cirurgias anais, sejam elas as cirurgias de fístulas, as fístulas transesfincterianas, né, cirurgias para retirada de tumores, ou mesmo drenagem de abscessos, gangrena de Fournier, várias situações em que a gente pode ter lesão da musculatura e comprometimento da continência, né? Assim como no trauma, não apenas trauma local, mas trauma pélvico também. Outra situação comum em constipados idosos é o fecaloma, né? É incontinência com diarreia paradoxal. Então, às vezes você vai ver, o paciente está queixando de incontinência, você toca, na verdade, ele tem a constipação. É um grande fecaloma que está mantendo o ânus entreaberto, né? Lesões neurológicas vão, né, das mais variadas, desde lesões raquimedulares a doenças neurológicas, né, e até do sistema nervoso central. Isso aqui é um trabalho mostrando lesão de esfíncter na manipulação de instrumentos no ânus. Então, assim, até o grampeador, né, esse stapling que a gente usa para fazer anastomose coloretal, nos casos de ressecção intestinal por tumor, de verticulite, seja ela qual for, ele tem o 29 milímetros é menos de 3 centímetros, né? Então, um aparelho relativamente com diâmetro curto, mas que a gente já teve trabalho mostrando que isso altera a pressão de repouso, né, lesão do esfíncter interno, principalmente lesão até no ultrassom. Lesões por afastadores anais, aquele afastador trivalve que às vezes a gente usa para fazer ressecção de pólipos, né, retalho mucoso para fístula, extração de fecaloma, é uma coisa que eu já vi muito assim, né, no pronto-socorro, às vezes até preceptor ensinando o residente a extrair com a mão, né, enfim, o esfíncter é um órgão nobre, né. Nesse outro trabalho aqui, né, do nosso serviço da Glaucia, orientado pela professora, né, Marilene, que eu tive prazer de ajudar, ela mostrou que o uso de fórceps também, ele está associado não apenas a maior chance de incontinência urinária, mas também de lesões musculares que nós identificamos no ultrassom tridimensional, né? Então, mais uma evidência aí de lesão muscular. Ainda falando das causas, malformações anorretais, essas malformações geralmente são tratadas, né, ânus imperfurado, né, são tratadas na infância ainda pelo cirurgião pediátrico, e na vida adulta esses pacientes acabam chegando no consultório para a gente, né. Mielomeningocele também é outro grupo de pacientes que a gente tem atendido muito, né. Algumas deformidades do canal anal e ânus, naqueles pacientes que têm cirurgias, cicatrizes, perderam o pregamento anal por algum motivo, né. Outro grupo é os pacientes que tiveram irradiação não só da região anorretal, mas da pelve, né, parece ter uma fibrose, neuropatia, então, assim, a gente às vezes acha a radiação como causa de incontinência, e naqueles que tiveram a perda do reservatório retal, são os pacientes que têm as anastomoses coloretais baixas, tiveram CA de reto, né, alguma doença que eles perderam o reto, né. Além da incontinência, esses pacientes, né, que têm a síndrome da ressecção anterior do reto, após a ressecção anterior do reto, eles, às vezes, além da incontinência em si, eles têm muita urgência defecatória, né, e a reevacuação, evacuação incompleta. O que é isso? Ficar defecando por prestação toda hora. Então, assim, isso acaba tendo impacto, né, na qualidade de vida, até pior do que a incontinência. Em alguns trabalhos, a urgência parece ser pior você ter urgência em questões de qualidade de vida do que você fica tendo pequenas perdas, né, na roupa. Para começar, né, a pensar em não só no diagnóstico, mas como definir tratamento e acompanhar o tratamento, a gente tem que pensar
em avaliar a intensidade dos sintomas. É muito subjetivo você perguntar para o paciente se ele tem perda, se ele tem incontinência, né? Então, essa falta de critérios objetivos, ela impossibilita uma avaliação exata do quadro, né? Então, assim como outras condições parecidas, né, em medicina, a gente tenta usar alguns instrumentos, algumas ferramentas, que são os scores, né? Scores, né, para os residentes, nada mais são do que questionários com uma pontuação. Então, a gente tenta transformar um sintoma, né, que é subjetivo, em números, né, em scores, né. A gente tem alguns que são os mais propostos, os mais, né, utilizados aí na prática clínica. O X, né, Incontinence Score, acaba sendo, né, da Cleveland Clinic, o mais utilizado, mas por ser um questionário também de fácil aplicação. Ele é de aplicação em poucos minutos, objetivo que às vezes você consegue até decorar, né? Os outros questionários são questionários mais completos, né, mais complexos também, e que, assim, eu, pelo menos na prática clínica, eu vejo mais aplicação em trabalhos mesmo, né, em estudos científicos, do que para a prática clínica, né. Isso aqui, para os residentes aí, não vou entrar muito nos questionários, né, mas é um artigo de revisão que nós publicamos, falando mais especificamente dos questionários, né, o uso de cada um, seus problemas, né, seus prós e contras, se alguém quiser aprofundar no assunto. Esse é o score de Wexner, que muitos de vocês já devem estar familiarizados. Ele aborda a incontinência para gases, fezes líquidas, sólidas, se o paciente usa algum, né, protetor, né, da roupa íntima, né, os chamados paddings, né? E uma pergunta um pouco mais subjetiva, se o paciente considera que ele tem alteração no estilo de vida. O score vai de 0 a 20, 0 é a continência perfeita e 20 é a incontinência total, né? Para cada item desse, a gente vai dar uma pontuação de 0 a 4, baseado na frequência, né? Quando o paciente nunca tem perda de gases, é 0. E se ele tem perda diária, pelo menos uma vez por dia, é 4, né? Aí vai de mais que uma vez por mês, a menos que uma vez por semana, às vezes que é 2, e o usual é mais que uma vez por semana, né? Maior ou igual uma vez por semana, mas não chega a ser todo dia, né? Então, é um questionário simples que a gente, às vezes, tem até na memória mesmo, você calcula rapidamente. Um grande questionamento desse score é que ele não considera urgência, né? Então, às vezes, tem paciente que ele não tem muita perda, ele fala assim, eu não sujo a roupa, mas quando vem a vontade, eu não consigo segurar. Quer dizer, esse questionário, ele não aborda a urgência defecatória, né? E a gente, às vezes, vê, né, até em trabalho científico, que a urgência, você tem que correr para o banheiro, né, aquele desespero de sempre estar pensando onde tem um banheiro próximo, isso, às vezes, tem impacto até maior do que pequenas perdas, que um SOI, né, que às vezes o paciente tem, e controla bem com a proteção de roupa íntima, né. Então, grande limitação, até na minha opinião, é não ter a urgência defecatória aqui. Depois de, né, ter escutado o paciente, né, de ter tentado mensurar os sintomas com algum score específico, a gente vai para o exame físico, né? Já na inspeção, a gente já pode ver cicatrizes, deformidades, às vezes até na anamnese o paciente não conta sobre alguma cirurgia que teve, hemorroidectomia, alguma ruptura, né? Outra coisa também, você está conversando, na anamnese, o paciente veio conversar, né, te procurar por outro motivo, e não citou incontinência, mas aí você olha, as vestes, né, estão sujas, tem resíduo fecal, ou mesmo na região perianal. Aí a gente começa a abordar. E também ver doenças, né, associadas, que vão, às vezes, desde neoplasia, né, algum tumor que pode estar acometendo o esfíncter, né,
efeitos da radioterapia até no local também, né, algumas dermatites, né. Depois da inspeção, ainda no exame proctológico, a gente vai para o toque retal, onde eu falei que nós vamos identificar fecaloma naqueles pacientes que estão tendo uma incontinência ou diarreia paradoxal. Muitas lesões, né, do esfíncter também a gente pode sentir como um gap ali na musculatura, um simples toque retal. Às vezes, fazer um toque bimanual também, vaginal na mulher, a gente tem uma noção do afilamento do corpo perineal, então a gente vê que pode ter tido alguma lesão esfinteriana. E a retossigmoidoscopia, mais para investigar, né, doenças associadas, né? Como é o caso da diarreia, às vezes o paciente chega no consultório falando que está com incontinência. Aí você vai ver, ele não forma bolo fecal, tem diarreia, aí você passa o aparelho para fazer, né, o exame endoscópico, você vê que a mucosa está com ulceração, com fibrina, aí isso não é raro de acontecer, de ser uma retocolite ulcerativa, por exemplo, né? Então, às vezes a incontinência, ela não é uma doença, né, é uma manifestação de uma outra condição de saúde. Algumas alterações do assoalho pélvico, né, são muito evidentes, né, mas às vezes tem paciente que tem prolapso e a gente precisa de ter uma certa suspeição, pedir ele para ir até o banheiro do consultório, ficar alguns minutos no vaso, né. De rotina, eu peço o paciente para, ainda na inspeção, fazer uma contração voluntária do esfíncter. Às vezes tem paciente que você vê que não tem controle nenhum, você pede para fazer uma contração do ânus, do esfíncter, ele contrai o glúteo, né? Muitos desses pacientes depois vão para o biofeedback para fazer reabilitação perineal, né? Então, às vezes, algumas pequenas observações vão, né, pesar lá na frente para a gente definir o tratamento, né? Depois do exame físico, a gente já vai pensar na propedêutica nos exames, né? A manometria anorretal é o primeiro deles, né? É mais um exame que, assim como os scores, ele vai transformar, às vezes, sintomas nessa condição em números, né? Então, vai, de certa forma, né, trazer de forma mais objetiva para a gente ter parâmetro, né? A grande crítica à manometria, né, é a incidência muito alta de dissociação dos achados com a clínica, né? Então, às vezes, você tem paciente que tem pressão normal de repouso, de contração, aí você vai ver, tem sintomas mais exacerbados do que você, né, esperaria na manometria. E aqueles outros que, né, que tem pressão ruim de repouso, pressão ruim de contração, né, perda do reflexo inibitório retanal, mas que o paciente tem um bolo fecal bom e ele consegue ficar, né, continente. Então, essa dissociação dos achados com a clínica, eu acho que limita muito a manometria. Eu tento ter de rotina, até por documentação também, mas assim, é um exame que, às vezes, eu acho que ele muda muito pouco a conduta da gente, sabe? Então, assim, não acho que é um exame dispensável, mas não são muitos os casos em que a manometria vai mudar a conduta da gente, não, né? Depois de ver a função, né, a contração com a manometria, a gente tem os exames de imagem, né, a ultrassonografia, né, ou a ressonância, que vão avaliar a integridade, né, da musculatura, né, e não só do anel esfincteriano, mas também do pubo retal, e dos demais músculos do assoalho pélvico, né. A eletromiografia é um exame pouco disponível no nosso meio também. Eu, particularmente, acho que eu não tenho nenhum paciente que, né, que a gente teve que fazer, que precisou, que deixou de tomar conduta por causa da eletromiografia. Normalmente, as neuropatias, né, a gente consegue até diagnosticar por exclusão mesmo, né, ou, né, no caso da radioterapia, por exemplo, né, denervação,
Então, acaba sendo até por exclusão, né? Eu não acho que faz tanta falta também na conduta, não, sabe? Em relação ao ultrassom e a ressonância, né, é importante até planejamento cirúrgico, você identificar a lesão do esfíncter, naqueles casos em que você vai abordar, vai fazer alguma reconstrução, né? É importante até nesse sentido mesmo. Esse é um aparelho de ultrassom tridimensional que a gente tem lá no Hospital das Clínicas, né? Uma vantagem grande em relação ao ultrassom 2D é que ele capta um cubo, então ele permite, né, uma análise posterior. Você pode rever o cubo, refazer imagens, né? O cubo a gente gasta poucos minutos para adquirir essa imagem tridimensional e depois você pode dispensar o paciente, né? Então acaba sendo um exame bem rápido, né? Aqui o probe tá no canal anal, né? E a gente tem uma imagem aqui da insinuação do pubo retal, né? Então, se a gente está vendo o pubo retal, a gente está no canal anal superior, né? Mais um pouquinho proximal, aqui a gente tem ainda o esfíncter anal interno, ele aparece mais escuro, né? Por ter uma quantidade maior de água e mais densa mucosa e submucosa. Aqui já é o ultrassom no canal anal inferior. A gente tem o esfíncter, anal inferior, na verdade, mais para médio até, que a gente tem o esfíncter anal interno e mais denso, com mais colágeno, né, mais branco, o esfíncter anal externo, né, aqui íntegros. Aqui já uma imagem do cubo, em que a gente tem uma imagem meia-lua do esfíncter anal interno, né? Mostrando um gap aqui, talvez de 9 horas até as 3, né? Você vê que quando tem a ruptura, ele encolhe mesmo, né? Então, assim, isso dá uma noção maior para a gente até onde estão os cabos, né? As extremidades. O esfíncter externo, né? Branco aqui também está rompido. Um defeito um pouco menor, talvez aqui de 10 a 1 hora, né, ou 2. Então, uma imagem do ultrassom tridimensional. E uma outra opção, né, usando o mesmo aparelho para análise do assoalho pélvico, é fazer o exame, né, com probe vaginal, né, fazer o exame endovaginal. Nesse caso, o reto aparece aqui, o compartimento posterior, sínfise púbica, e aqui a gente vê um pubo retal íntegro, né. Esse aqui é o exame de uma paciente que eu identifiquei uma lesão do pubo retal, né? Uma lesão grande, uma avulsão, né? Nesse caso, foi até uma lesão por violência sexual, né? Um negócio assim. As causas mais frequentes são realmente as obstétricas, mas às vezes aparecem, né, casos de trauma, né? De outras origens, né? Eu já até perguntei em congresso, eu estudei, não achei nenhuma cirurgia para reconstrução anatômica de uma lesão dessas, não, sabe? Depois vocês podem até comentar, a gente pode discutir no final, mas lesão do pubo retal, né? É uma avulsão, né? Que em princípio a gente não tem nem como reconstruir. Depois, então, da gente ter feito o diagnóstico, aplicado o score, examinado o paciente, a gente vai pensar, né, em como abordar, né, no tratamento. O tratamento aqui, nesse fluxograma que eu gosto de apresentar, ele vai aqui de baixo para cima, né? Então, os tratamentos mais conservadores, eles às vezes inclui, né, apenas dieta, acrescentar fibras formadoras de bolo fecal. Eu gosto muito então eu sempre peço o paciente para caracterizar as fezes. Aqueles pacientes que não formam o bolo fecal, às vezes se você consegue formar o bolo fecal com, né, o mecanismo pelo ângulo no retal, ele consegue ter continência. Então, assim, são muitos, né?
Naqueles que têm diarreia, a gente pode usar a loperamida, né, o Imosec, às vezes diarreia porque, né, teve perda de alguma parte do colo, diarreia porque tem, às vezes, até alguma síndrome do intestino irritável, alguma intolerância alimentar, mas esses pacientes podem usar rotineiramente loperamida, né? Outra droga descrita é a amitriptilina, né? Constipação, o efeito constipante dela acaba sendo um efeito colateral, mas que naqueles pacientes com incontinência pode ser benéfico. Tem até trabalho mostrando melhora no tônus de repouso do esfíncter anal com o uso de amitriptilina. Então, de drogas aí, o que nós vamos ter são esses antidiarreicos, dieta é mais no sentido de formar bolo fecal, não só para os pacientes com diarreia, né, mas naqueles também que têm as fezes em bolinhas, né, em síbaros, né. Então, quando você tem um bolo fecal, você tem um melhor esvaziamento do canal anal, né? Fibra formadora de bolo fecal também é boa para paciente que tem SOIL, né? Muitas das vezes esse paciente tem SOIL porque não conseguiu esvaziar completamente o reto, então fica um pouco de resíduo, ele não tem o tônus de repouso, aí acaba escorrendo, perdendo na calcinha, né? No caso da mulher. Então, se você consegue formar o bolo fecal, esvaziar mais completamente, isso melhora. Depois das medidas, né, dietéticas, a gente vai para a abordagem, né, das fisioterapeutas do nosso grupo, não só para realizar o biofeedback, mas também uma reabilitação perineal completa. Eu sempre costumo também questionar as pacientes sobre incontinência urinária também, às vezes já encaminhar no ginecologista ou no ginecologista para ir com mais informações para fisioterapia, né? Porque aí às vezes você consegue fazer uma abordagem em conjunto, tanto do compartimento anterior quanto posterior. O que está em negrito aqui é o que a gente usa mais, tem disponível do nosso meio, né? Os agentes de preenchimento, eu vou até mostrar um pouquinho mais para frente, são agentes mais para vedar o ânus, né, para o sólido, para essa incontinência de repouso, né, um pouco disponível no nosso meio, né. Um outro tratamento já um pouco, né, mais invasivo é a irrigação transanal, né, depois que a gente teve falha dessas medidas conservadoras anteriores, a irrigação nada mais é do que uma lavagem mesmo, né? É como se fosse, na verdade, um clister, mas a gente faz com água, água mesmo do chuveiro, água morna, né? Vou falar um pouco mais à frente também sobre a irrigação transanal, mas foi uma surpresa para a gente nos últimos anos, né, conhecer a irrigação transanal, e foi uma coisa que a gente trouxe aqui para o nosso serviço e nós estamos desenvolvendo, né. Depois da irrigação transanal, a gente tem a estimulação neurosacral junto com a esfincteroplastia, né. Depois também eu vou falar separadamente das duas, mas aqui seriam as primeiras opções cirúrgicas, né. Ou reconstruir o esfíncter ou o implante do neuroestimulador, né? A irrigação anterógrada, a irrigação transanal é retrógrada. A anterógrada, depois eu vou mostrar uma imagem, mas nesse caso é feita uma pequena cirurgia para usar o apêndice como uma fístula mucosa mesmo com a pele. O procedimento de Malone, ele foi descrito inicialmente na pediatria, né, para as crianças com alguma malformação neurológica que tinham, né, inércia cólica, né. Então, a irrigação é feita anterógrada porque é feita irrigando, né, com água mesmo, por uma fístula, né, criada cirurgicamente com o apêndice, né.
E aí todo dia o paciente tem que vir e irrigar pelo apêndice, tanto a irrigação transanal quanto a irrigação anterógrada. O princípio delas, né, é o paciente limpar o cólon de manhã. Então, se o paciente limpa o cólon de manhã, ele não vai ter incontinência, porque não vai ter fezes para perder durante o dia, né, no cólon. Isso geralmente é feito diariamente, uma vez a cada 2 dias, né? E o último tratamento na linha, né, da incontinência é o estoma mesmo, né? Que desviar o trânsito, né, ele, né, apesar do paciente ficar com estoma, isso traz melhora na qualidade de vida do que ficar incontinente, porque a incontinência acaba sendo um estoma perianal, né? Você não tem controle do esfíncter, nos casos muito graves, isso vai levando a infecção urinária, dermatite, né? Então, assim, infelizmente isso é raro, mas às vezes a gente chega a ter que, né, ir para o estômago. Sobre os agentes de preenchimento, eles são aplicados no espaço submucoso, né? Um deles é o Permacol. Não tem muita evidência de efeito sustentado, né? Nem a médio, nem a longo prazo, né? Eu não sei se tem algum disponível no mercado, mas assim, minha experiência é zero. Eu acho que os casos, né, são bem pontuais, né? Talvez naqueles pacientes com SOI, né? Mas assim, é algo, né, dispendioso, caro e sem efeito sustentado, né? O plug anal também, coloquei a título de curiosidade, é algo que existe, mas também é difícil se achar aquele paciente que tolera o plug, né? Dá um incômodo grande, um tenesmo, uma sensação de querer defecar. Então, é difícil achar um paciente que se adapta com plug anal, né? Também não tive experiência com plug anal, não. No caso da irrigação perianal, né, transanal, o dispositivo clássico, né, feito para isso, ele chama Peristeen, né? É um dispositivo com um balonete, né? Então o paciente coloca ele no canal anal, insufla esses 2 balonetes, né, como se fosse para vedar, e depois é feita uma irrigação com água, num volume que vai de 1.000 a 1.500. Isso limpa o cólon, né, até quase o cólon direito, sabe? Então, você consegue limpar quase que o cólon todo. Esse Peristeen, ele tem uma bombinha aqui para o paciente ir controlando o fluxo, né? Então, é feito por bombeamento, né? A gente não tem esse dispositivo para venda aqui no Brasil, né? Não está, né, registrado nas agências aí disponível para venda. Então, para começar a irrigação transanal, o que a gente fez, que eu já tinha visto, né, em outros países, foi o uso desse dispositivo que a gente tem aqui com cone, que na verdade é um dispositivo para fazer irrigação de colostomia, sabe? A gente tem ele da Coloplast, acho que da Hollister também. Então, é uma bolsa em que a gente vai colocar água, tem um medidor térmico nessa bolsa e a gente consegue ver a temperatura da água. O ideal é que esteja perto de 37 graus Celsius, né? Então, o paciente coloca a água morna aqui e esse cone ele coloca no ânus, né? E segura com 2 dedos sentado no vaso, né? Isso aqui é uma válvula para ele controlar a velocidade da infusão, né? Então, aqui a nossa paciente, esses pacientes para irrigação, eles fazem um treinamento com a gente, com uma enfermeira estomaterapeuta, né? Lá no Geni Faria, e com o médico também, a gente coloca a água aqui na bolsa. Ao contrário do Peristeen, aqui a água entra por gravidade. O ideal é que fique alguns centímetros acima do ombro, né, perto da cabeça da paciente.
e sentada no vaso, com uma mão ela segura o cone e com a outra mão ela controla a velocidade de infusão. O ideal é que a água não esteja nem muito quente, nem muito fria e que também não seja infundida muito rapidamente para não dar reflexo vagal, senão o paciente pode ter alguma síncope, alguma coisa assim. Nós nunca tivemos problemas, mas como os pacientes fazem o treinamento com a gente, né? Aí faz um treinamento de 2 ou 3 dias e a paciente recebe o kit e ela faz em casa, todo dia de manhã. Em geral, os pacientes gastam uns 30 minutos para fazer, né? É algo até relativamente rápido, se você considerar que esses pacientes que às vezes têm incontinência, às vezes eles ficam 2, 3 horas no banheiro de manhã, tentando forçar a defecação para conseguir sair de casa, né? Então, é algo que traz liberdade para o paciente, mas com uma coisa que eu acho que o brasileiro não aceita muito aqui, que a gente vê a aceitação um pouco pior do que nos outros lugares, né, principalmente na Europa, o europeu um pouco mais aceita mais as coisas, é de ter que fazer todo dia. Então, às vezes o paciente pergunta, eu tenho que fazer todo dia? Eu falo, tem. Alguns pacientes a gente consegue fazer dia sim, dia não, mas no início a gente coloca para fazer todo dia, de manhã, depois do café da manhã, que é quando o paciente faz a primeira alimentação, em teoria aproveita o reflexo gastrocólico, né? Nós temos pacientes fazendo irrigação com incontinência, depois um segundo grupo que veio para a gente foram de crianças com mielomeningocele. Então, a gente tem desde pacientes de 70 e poucos anos a crianças de 4 anos fazendo irrigação, né? Nós já tivemos 2 teses, né, com irrigação lá, uma foi da Franciele, estomaterapeuta lá de Genifaria, que foi a irrigação nos pacientes que fizeram cirurgia de câncer de reto, né, com resultados, assim, excelentes de pacientes que a grande maioria deles adquire até continência completa, né, isso deve ser publicado em breve, né, e uma outra tese que está em andamento, que é da Marcela, outra estomaterapeuta, que é dos resultados da irrigação transanal nas crianças com mielomeningocele, né? Então, com uma doença neurológica, que também com ótimos resultados, né? Muitos meninos foram desfraldados, né? A gente ensina a mãe a fazer, e depois, na adolescência, com 10, 12 anos, a gente já começa a ensinar os adolescentes justamente para eles terem a privacidade, né, ir para o banheiro e eles mesmos fazerem, né. Isso aqui é um artigo que nós publicamos, a padronização da irrigação com esse dispositivo, esse irrigador de colostomia. Então, nós padronizamos volume, altura, né, da bolsa que fica, né, padronizamos para o nosso serviço, e até para fins de fazer outros trabalhos, outros estudos científicos com a irrigação, da gente ter a técnica já padronizada, né? Em relação ao primeiro tratamento, vamos dizer, mais invasivo cirúrgico, conhecido de vocês, né, a esfincteroplastia com overlap, né, para os residentes aí, quando a gente vai fazer a reconstrução do esfíncter, o ideal é que a gente faça uma sobreposição das bordas, né, justamente para não ter uma perda rápida da aproximação, né, dos cabos ali do esfíncter, né. A gente vê que isso às vezes é difícil naqueles pacientes que já têm uma lesão esfinteriana de longa data, quando a gente tem fibrose, quando a gente teve retração, né, dos 2 cabos do esfíncter, às vezes a gente tem defeito de 180 graus. Aí você vai fazer overlap, pode dar até, né, uma estenose, um estreitamento, né. É diferente de você fazer uma reconstrução numa laceração logo pós-parto, né. Então, assim, realmente o ideal é que, se teve alguma laceração, né, no pós-parto, que ela seja reconstruída o quanto antes, para você não ter retração, fibrose e piorar, né. Hoje em dia isso aqui já é consenso, mas assim, os resultados a longo prazo, né, até assim, falando em 5 anos da esfincteroplastia, eles não são bons,
Geralmente é 30% que mantém os resultados imediatos, né? Então, funcionalmente, parece que a esfinteroplastia ela não mantém o resultado funcional, né? Reparo, às vezes a gente tem um resultado bom inicialmente, mas ele não é mantido. Então, o paciente fica bem e depois de um tempo volta a ter incontinência, né? Esse também foi um trabalho que nós descrevemos uma técnica em que, além da esfinteroplastia, a gente faz uma retirada da fibrose de pele, né? A gente tira esse tecido cicatricial e depois roda um retalho de pele junto com a esfinteroplastia. Esse retalho junto com a esfinteroplastia, ele é descrito, ele leva o nome da professora Beatriz, né, o The Otis Flap. Depois de descrever a técnica, nós publicamos os primeiros 6 casos, sem ter complicação, né, sem ter nenhuma perda de retalho, ter tido ganho funcional e qualidade de vida em todos. É uma série de casos, né, de 6 casos, foi um passo inicial, né. Ele é usado para deformidades graves. Então, a gente vê o canal anal aqui, né, uma paciente que perdeu todo o períneo, o corpo perineal aqui, junto com lesão de esfíncter, né? Então, justamente para evitar essas deiscências associadas à esfinteroplastia, a gente faz a esfinteroplastia e aqui foi depois rodado um retalho, né? Aqui a cicatriz, né? Aqui um outro caso, né? Nesse caso, acho que foi lesão obstétrica, e nesse aqui, acho que uma grande infecção, um abscesso que a paciente teve no local, né? Então, é retirada a cicatriz, né? Esse tecido cicatricial, ele faz perder o pregueamento anal, né? Eu falo isso muito para os residentes, que o pregueamento anal, ele é muito importante na continência, né? Na vedação do ânus. Então, você vê que depois que faz o retalho, de certa forma, volta a ter um pouco do pregueamento anal, sabe? Felizmente, esses casos são muito raros, é até difícil fazer um trabalho comparativo, comparando, né, a esfinteroplastia pura com a esfinteroplastia com o The Otis Flap aqui, porque são poucos casos, né? Então, o que a gente tem até agora é apenas uma série de 6 casos, em que a gente vai guardando ao longo do tempo, né? Quem sabe no futuro poder fazer um trabalho comparativo, né? Aqui uma imagem que eu fiz no ambulatório de um paciente com esfinteroplastia, já em pós-operatório tardio, né? A gente vê aqui a imagem de uma borda do músculo, né? Sobrepondo a outra, né? Então, a nossa esfinteroplastia estava íntegra ali, apesar do paciente ter voltado a ter incontinência uns anos depois. Sobre outra opção cirúrgica, a graciloplastia, né, a rotação do músculo grácil para reconstrução, né, aqui do esfíncter. Eu confesso que vi um caso só na minha residência, né, com o professor Zé Renan, um paciente que ele operou várias vezes, umas 20 vezes, que ela teve um trauma, um acidente, atropelamento com fratura pélvica, né, que ele fez esse retalho de grácil, né. É uma cirurgia com descolamento grande, né, mas assim, acho que poucos centros com experiência com bons resultados nisso. A minha experiência maior com o grácil é, às vezes, de fazer a rotação dele para corrigir alguma fístula reto-vaginal baixa, né, mais para interpor o grácil entre, né, a parede vaginal e o reto, né, para alguma deformidade do períneo. Essa paciente, inclusive, que ele fez essa graciloplastia na minha residência, lá no HC, depois ela conseguiu um plano de saúde, e eu recentemente fiz neuromodulação nela, na verdade. A neuroestimulação é o nosso próximo assunto, né? Já deve ser um assunto, né,
uma técnica conhecida de todos vocês. Ela foi inicialmente descrita para incontinência, né, urinária, e depois ela veio para a coloproctologia, e hoje em dia a gente tem resultados melhores na coloprocto, na incontinência fecal, do que na incontinência urinária, né? Eu confesso que a minha experiência é mais com a incontinência fecal, né? No caso da incontinência urinária, ela é indicada para bexiga hiperativa, mas não é indicada para incontinência de esforço, né? No caso da incontinência fecal, a gente vai mais para aqueles que não responderam às medidas conservadoras, né? No guideline americano, já é a primeira linha de opção cirúrgica, ela até antes da esfincteroplastia, né? A neuromodulação, ela é feita em 2 fases. A gente tem uma primeira fase de teste, em que o paciente tem o eletrodo medular, a gente fica com 15 dias nessa fase de teste, e ele fica com um gerador, né, acoplado na cintura, como se fosse um holter fazendo estímulo. Se em 2 semanas ele tem bons resultados, a gente vai, 15 dias depois, 2 semanas depois, coloca um neuromodulador definitivo, né? Então, permite uma fase de teste. Aqui, um novo, né, um outro esquema mostrando o externo e depois o implante do definitivo. A gente funciona o forame de S3 ou S4 com auxílio da radioscopia, com essas agulhas, né? O vídeo eu acho que eu vou passar aqui rapidamente, já estão terminando. Só para passar o vídeo para vocês. Então, aqui, a gente funciona com a agulha, dá estímulo elétrico, né? Aí nós vamos ver uma contração do esfíncter anal, né? Isso mostra que está em S3 ou S4, né? Quando a gente, além da contração do esfíncter, a gente tem a extensão aqui do hálux, a gente está em S3. Se você tem apenas movimento do esfíncter, é S4, né? A gente coloque o eletrodo ou em S3 ou em S4, né? Depois de confirmada a posição, a gente vem por radioscopia colocando o eletrodo aqui, no forame de S3 ou S4. Então, os resultados a longo prazo, em 5 anos com a neuroestimulação, eles chegam a quase 90%. O que é um resultado positivo? É o paciente ter uma redução de pelo menos 50% dos episódios de incontinência, né? Então, aqui a gente tem o eletrodo, esse é o posicionamento dele, ele é direcionado mais para a lateral, acompanhando as raízes nervosas, e aqui no perfil, né? A gente tem o eletrodo com 4 polos e o gerador, que é implantado no segundo tempo. O técnico faz uma programação, esse é o programador, né, com voltagem, corrente, escolhe os melhores polos, e isso fica com o paciente. É um programador que o paciente consegue ligar e desligar, e fazer alguma mudança no programa, mas o paciente basicamente só liga e desliga, né, o neuromodulador. Ele tem que voltar na gente para fazer uma programação, né. Ninguém sabe o mecanismo certo de funcionamento da neuromodulação. Quando vamos avaliar paciente com defeito esfinteriano, paciente que reconstrói ou não reconstrói o esfíncter, a gente vê que não faz diferença você ter lesão esfinteriana ou se você reconstrói ela nos resultados, né? Então, assim, até o termo mais aceito atualmente é neuromodulação do que neuroestimulação. Então, vamos dizer assim, um estímulo permanente para aumentar a contração do esfíncter, né? Parece ter algum efeito até em nível do sistema nervoso central, né? A gente não sabe os resultados, a gente sabe que dá certo.
só ilustrando o que eu falei lá atrás sobre a irrigação anterógrada, né, que já são casos refratários a tudo, né, que a gente tem procedimento de Malone, fazer irrigação pelo apêndice, né, e quando o paciente já é apendicectomizado, tem a opção de usar um pigtail aqui no seco, né. E por último, a colostomia, que também é raro a gente ter que usar, né, mas como eu falei anteriormente, às vezes traz mais qualidade de vida para o paciente. Então é isso, eu tentei fazer uma aula um pouquinho mais ilustrativa, acaba ficando um pouquinho mais longa, mas eu coloco muito resultado de artigo, conflitando, até para a gente entender demais. E vamos abrir agora essa discussão. Kelly, foi excelente, viu? Muito obrigada. Eu acho que assim que a ilustração foi muito importante a gente poder entender, principalmente, né, a neuroestimulação. Eu acho assim super importante a gente como ginecologista, né, entender um pouco mais sobre incontinência, né, porque você começou falando a avaliação multidisciplinar, que é muito importante, né, não só o esfíncter anal interno e externo, mas todo o assoalho pélvico participa da continência. Então, acho que a gente sabe muito pouco e a gente, talvez até inicialmente, para identificar a paciente, fazer diagnóstico, encaminhar e acompanhar junto, né? Porque, pelo menos, diagnosticar, que eu acho que já é, pelo menos, meio caminho. Eu vou passar para o doutor Augusto, professor Augusto, vai discutir com você aqui também, que eu sei que você já tem um histórico grande aí de trabalhar juntos. Viu? Muito obrigada. Ele vai entrar aqui também. Oi, gente, bom dia. Eu estou aqui no computador da Mariana, é mais fácil aqui. Ô, Kelly, parabéns pela aula, muito interessante, muita coisa nova, muita coisa que eu não sabia, e é bem legal ver alguém apresentando uma aula de algo que efetivamente trabalha, né, como experiência própria, o que dá um respaldo muito grande para toda fala e para toda opinião sua. Então, parabéns não só pela aula, mas pelo trabalho que você tem desenvolvido aí, tá? Eu queria começar com a rodada de perguntas, eu até tenho uma questão, como que é o acesso, tanto no ambiente público quanto suplementar, à inserção do neuromodulador? Você tem tido facilidade? Eu sei que já tem um tempo que ele está no rol da ANS, mas como é que tem sido essa relação aí? Na verdade, Augusto, eu acho que entrou para o rol de procedimentos da ANS, acho que em 2016 ou em 2017, né? Então, é até relativamente recente. Eu devo ter, acho que 16 ou 17 casos, né, até agora. É um tratamento de exceção, né? Os pacientes, a grande maioria precisa chegar no neuroestimulador. Infelizmente ainda não está disponível no SUS, a gente espera que seja, né, a próxima barreira a ser vencida, né, a gente ter isso para os nossos pacientes, porque a gente começa a ver que em termos de respostas sustentadas a longo prazo, falando em no mínimo 5 anos, é o que é efetivo mesmo a continência nos pacientes refratários ao tratamento, né? Então, assim, impressionante. As últimas 2 pacientes que eu fiz, né, foi até no mês passado, é como se fosse um botão liga e desliga. Elas já tem mais de um mês, elas não tiveram nenhum episódio de incontinência, né? Então, a gente não consegue ter um fator preditor de saber quem vai responder. Então, o que a gente faz é levar o paciente para esses 15 dias da fase de teste, né? Agora, depois de estar no rol de procedimentos da ANS, às vezes tem que brigar um pouquinho, mas os planos de saúde, né, são obrigados a liberar, se é bem justificado, né? Eu não tive nenhum problema de não liberar, não, né? Porque está tudo documentado, justificado. Eu vi que tem várias pessoas aí que querem perguntar, a Mariana vai passar, inclusive, a vez. Um comentário que a Raquel Silviano fez, que como é importante a prevenção da lesão esfincteriana e o reparo imediato no parto, né? Daí Eu falei lá, esfíncter é órgão nobre. Toda vez que eu vejo um paciente tentando extrair, um residente extraindo fecaloma com a mão, eu quase pulo da janela. Pelo amor de Deus. É um órgão nobre.
Tem que aproveitar para dar parabéns tanto para a professora Marilene, que está aqui, quanto para a doutora Raquel, pelo curso que elas desenvolvem, né, de treinamento em proteção e reparo de perímetro. Então, acho que para todo mundo é muito importante, para os residentes mais ainda. A fibrose é inimiga do cirurgião, então esse reparo precoce, bem feito, realmente faz a diferença. Beleza. Eu vou abrir aqui a palavra para a professora Marilene. Bom dia a todos. Desculpa, eu estou aqui indo para um lugar, indo para outro, mas não posso deixar de falar dessa aula que foi tão importante para a Kelly. A gente já trabalhou junto várias vezes, continuamos trabalhando lá no ambulatório, né? É importante que os residentes estão aqui, a gente lembrar que quando há incontinência urinária, pelo menos a nossa estatística, é que 38% das pacientes com incontinência urinária têm incontinência anal, incontinência fecal. Então, da importância de investigar esse sintoma, como a Kelly falou no início da aula, ainda é um sintoma oculto, né, que muitas escondem, custam a falar. A prevenção, como já foi citado por você, Kelly, e eu acho que é fundamental. A gente não pode dizer que a lesão obstétrica é o grande vilão, mas ela é muito prevalente no nosso meio. E assistência ao parto e saber identificar, e a correção, você mesma falou, a correção a posteriori, ela é muito mais difícil, muito mais, com resultados muito não tão animadores, né, apesar dessa técnica de esfincteroplastia e tudo, então acho que é fundamental. Então, assim, é o alerta de investigar, de procurar, de dar valor a essa queixa na paciente, o Soiling, como você falou, né, muitas delas não referem isso no dia a dia de uma consulta ginecológica ou do mesmo custa ir para o proctologista. A maioria das vezes somos nós que encaminhamos, né? É o clínico, é o ginecologista que encaminha. E aproveitar, Kelly, eu acho que a professora Márcia Cristina ainda está aqui conosco, a gente queria desenvolver mesmo, aproveitar o ultrassom 3D para criar a nossa experiência com a imagem do assoalho pélvico, do cubo retal e da musculatura, né, pré e pós-intervenção, o papel da fisioterapia, que é fundamental, a gente tem uma fisioterapia forte trabalhando com a gente. E ela chegou aí lá no quinto andar para ver o aparelho, e parece que uma das sondas não estavam lá disponível, mas eu queria que depois a gente pudesse fazer essa parceria. Ela tem uma grande experiência com o ultrassom também, e a gente poder desenvolver essa linha de pesquisa, né? Claro, professora, sempre à disposição. Vamos aí. Professora Lavanda. Bom dia para todo mundo. Bom dia, as coleguinhas, desejo saúde. Bom dia, Kelly. Bom dia, professora. Muito orgulho, muito prazer em te receber, de estar aqui conversando com você. Aprendi demais na sua aula de hoje. A gente tem tido aulas excelentes, assim, de uma excelência, de um cuidado. Sua aula é maravilhosa, muito ilustrada, aquele filme maravilhoso. Sensacional sua aula, Kelly. Para além da qualidade, você me fez matar saudades da Beatriz Deotti. Pois é. Que eu fui da banca dela, de que ela entrou para a faculdade, quando ela entrou como professora lá, e de fato, como que ela fez a diferença, né? E infelizmente, né, ela foi sequestrada da faculdade, né? Fazer o quê, né? Mais ou menos isso, mas ela continua, ainda mais nesse mundo virtual, né? Ela continua com os trabalhos. Foi minha professora na residência e depois aprendi muito com ela, virou minha colega no ambulatório. Né? Exato, e que energia, né, Kelly? Ela é sangue do professor Alcino, né? Muita saudade. Mas o que eu queria aproveitar para poder conversar um pouco com você, ver os seus comentários do Augusto, dos colegas, com algumas questões do dia a dia do ginecologista. De fato, como você vê, a prevalência é maior em mulheres. Já foi abordado muito a questão obstétrica, não tem dúvida, a questão do fórceps, trabalhos até
nossos aqui, mostrando essa associação. Mas eu queria abordar um pouco com relação à mulher que está na menopausa, né? Que é um dia a dia do nosso. Hoje as mulheres, elas vivem mais, querem viver bem, né? Uma qualidade boa, e é a nossa responsabilidade como ginecologista, como clínico, oferecer essa atenção global. E eu vejo que, embora seja muito difícil estabelecer essa prevalência, né? Porque as pessoas às vezes nem relatam, né? Ela é frequente, né? A gente pode dizer, não sei, como você viu até aí, você já mostrou uma incidência aí relativamente alta, que eu acho que pode chegar aí até 15, 20% das mulheres, né? Só que dessas a gente vê que a maioria, né, pelo menos mais da metade delas, vai ter um grau leve, essa incontinência fecal. E a gente vê, então, o papel importante dessas medidas não cirúrgicas, que você muito bem abordou. E o que eu queria ver com você é, assim, para uma mensagem ao ginecologista que está no dia a dia, na linha de frente com a paciente, se há alguma ação, alguma recomendação de treinamento de musculatura de assoalho pélvico que o profissional ginecologista pode recomendar num primeiro momento, um exercício, e, enfim, algo que a gente pode recomendar numa primeira abordagem, antes de depois encaminhá-la para o biofeedback, para uma fisioterapia mais assim, convencional e rotineira, se teria algum lugar para esse tipo de treinamento de musculatura que o ginecologista pode oferecer. E uma segunda questão é que você poderia comentar se tem algum lugar para esse tipo de tratamento que a gente vê muito hoje em outras áreas, com ácido hialurônico, que se pode ter algum efeito no curto prazo, essa injeção, porque hoje ácido hialurônico está sendo usado para tanta coisa, em termos de musculatura, né? Estriada, quem sabe, e se você tem alguma ideia a respeito dessa possibilidade do uso do ácido hialurônico, né? Então, são essas as minhas colocações, e assim, a minha questionamento e o meu comentário era assim, para o ginecologista do dia a dia, se ele teria alguma recomendação que ele poderia dar como uma primeira opção, como uma primeira ação, para abordar a paciente, que na maioria delas estarão na classificação leve, né, da incontinência fecal. Mas, no mais, te agradecer, te desejar muita saúde, muito cuidado, cuidem-se, nós estamos com muitos colegas já com Covid, alguns internados. Pelo amor de Deus, gente, se cuidem, tá? E vamos em frente. Muito obrigada, viu? Para você também, professora, muito bom falar com você. Muito bem lembrado, né, que a causa obstétrica é apenas uma causa, até porque a gente tem incontinência, trata incontinência em homens também, né? Então, para o ginecologista, assim, eu acho que lembrar também que existem outros fatores de risco para incontinência. Um deles é a obesidade, é fator de risco para incontinência, constipação. A gente vê que paciente com esforço defecatório, às vezes com constipação de 20, 30 anos, isso causa estiramento não só na musculatura, mas no nervo por dentro também. Então, tentar corrigir constipação precocemente, porque isso depois pode virar uma incontinência, né? Sobre a fisioterapia, exercícios, a gente vê isso até na preparação da mulher para o parto, né? Que isso melhora. Eu costumo falar com os pacientes que é feio socialmente a gente agachar, então a gente não usa essa musculatura, né? Acaba que você agacha, no pilates, fazendo alguma atividade, né? Mas, assim, não saberia te falar um exercício específico, mas eu acho que usar essa musculatura, né? Assim, sem dúvida, né?
Sobre os agentes de preenchimento, ácido hialurônico, eu não tenho experiência, mas tudo que a gente lê sobre esse assunto é igual toxina botulínica também, né? Não tem resultado sustentado a longo prazo, né? Que às vezes justifiquem o uso, né? Eu realmente, na área no retal, assim, não tenho experiência com agente de preenchimento, não. E até em congresso, tudo, né, a gente não vê muito, não, sabe? Não vou saber falar, não, sabe? Mas acho que em questões de resultado, custo-benefício a longo prazo, né, não sei se justificaria em algum caso específico, não. Muito obrigada, viu, Kelly? Foi espetacular, sensacional. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário para fazer com a Kelly aqui? Kelly. Peraí, só um pouquinho. Põe coisa aqui. É que nós estamos com dois computadores ligados aqui próximos. Kelly, assim, eu também aprendi demais, né? Igual eu falei, eu acho que a gente precisa dar a devida atenção a nossos pacientes, né? E fazer diagnóstico, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para as pacientes que têm incontinência anal. Né? E a gente conta com a ajuda, né, de vocês, Coloprocto, principalmente, para poder amparar a gente na condução, né, na resolução desses casos, do que a gente tem disponível de melhor resposta. Viu? Doutora Raquel Silviano, quer fazer algum comentário, que está aqui com a gente hoje? Se alguém quiser, pode ficar à vontade, tá? Se ninguém tiver, eu vou agradecer a professora Kelly, né, novamente, pela aula excelente, por ter estado com a gente no Centro de Estudos. É um prazer te ter aqui, né, e ter você como colega, né, e agradecer ao professor Augusto também por ter participado junto com a gente. Prazer foi todo meu, Mariana, e obrigada a todos, Augusto, né, que é um amigo, então, assim, amanhã agradável. Um bom dia para todos. Vocês escutaram, Kelly? Acho que agora, por último, não. O computador lá tá pior mesmo, a conexão. Queria agradecer novamente, né, sabe? Gente, né, assim, conta com vocês, junto com a gente, na condição dessas pacientes. Sempre. Viu? Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana.